A velocidade é um corpo de medida levando em consideração o deslocamento de um corpo em relação a qualquer reta de uma trajetória. As unidades de velocidade são metro, quilômetro, segundo, hora, metro por segundo e quilômetro por hora. Para transformar a unidade de velocidade, basta multiplicar o valor da velocidade média por 3,6 para transformar metros por segundo em quilômetros por hora, ou dividir o valor por 3,6 caso queira transformar quilômetros por hora em metros por segundo. No SI, a unidade de medida de velocidade é metros por segundo. A grandeza física que mede a razão entre a distância e o tempo que um certo corpo percorre é chamada de velocidade média. Nessa velocidade média, usamos a seguinte fórmula para calcular. Vm é igual a ΔS sobre ΔT, ou seja, Vm, velocidade média, que é igual a ΔS, que significa a distância percorrida pelo corpo, sobre ΔT, que significa o intervalo de tempo percorrido pelo corpo. A seguir, para entendermos melhor como funciona, seguiremos um exemplo sobre velocidade média. Exemplo: um carro que sai de Diadema, São Paulo, rumo à Baixada Santista em Itanhaém, percorre 500 km por hora na pista. Ele segue de meia-noite até 5 horas na pista. Como vamos usar a fórmula de velocidade média, vamos usar velocidade média igual ΔS sobre ΔT, lembrando que ΔS é a distância percorrida e ΔT é o intervalo de tempo percorrido pelo corpo. Então ficaria Vm, velocidade média, igual a 500 km sobre 5. Por que 500 km foi o que ele percorreu e 5 horas foi o tempo que ele gastou? Ainda no mesmo cálculo, vamos ver que 500 dividido por 5 dá 100 km por hora. Ela pode ser positiva ou negativa, ou até mesmo nula. Ela se torna positiva quando seu sentido é o mesmo que o da trajetória. Ela se torna negativa quando seu sentido se opõe ao da sua trajetória. Os movimentos, eles podem ser classificados em progressivo e retrogrado. A velocidade instantânea é a rapidez que o corpo em movimento passa por uma situação de x num determinado instante de t. A velocidade instantânea v é igual a v com o número 0 mais a vezes t. Sendo que v significa a velocidade final do objeto, V0, que eu acho que é VO, alguma coisa assim, significa velocidade inicial, A significa aceleração e T significa o tempo de deslocamento. Um carro segue uma aceleração constante de 5 metros por segundo. Considerando que a velocidade inicial seja 2 metros por segundo, podemos concluir que após 4 segundos de trajeto, o carro estaria numa velocidade exata de 22 metros por segundo. Quando a gente diferencia a velocidade média da velocidade instantânea, a gente tem que pôr em conta que a velocidade média, ela trata de um intervalo de tempo e a instantânea é de um instante de tempo. Então você pode relacionar instantânea e instante, para você conseguir decorar mais rápido. Então elas não dependem uma da outra e no caso da instantânea, o intervalo de tempo, ele tende a 0. E o valor encontrado não significa que o objeto manteve a velocidade. Então ele pode ter começado devagar, pode ter terminado rápido ou vice-versa.